Tá, mas tentem me lembrar. E imagina, né? Eu fico imaginando se alguém corajosamente levanta a mão e fala isso: professor, o salário de um funcionário público federal é pago com os impostos da sociedade brasileira. Todos nós aqui somos cidadãos dessa sociedade e temos aqui o direito de aprender. Então, o senhor precisa explicar até que eu aprenda. Você imagina? Sim, por quê? Eu não fiz 2 dias de Enem, eu não fiz 5 horas de prova para eu sentar aqui e eu não entender a matéria. Você vai explicar assim. Sim, e não é, e a gente precisa usar uma lógica que não seja lógica. E aí, onde é que a gente erra às vezes? É porque a gente quer usar a mesma lógica violenta. Isso que esse professor fez é uma violência. E a gente quer usar a mesma lógica. Nós, da juventude, a gente vai, né? E muitas vezes a gente perde porque a gente não usa a argumentação. Então a gente precisa saber argumentar. Então é isso, assim, professor, eu discordo. Eu não entendi a sua violência. Mas como é que a gente vai fazer isso num espaço opressor? Que a gente fica com medo. E a gente se sente culpabilizado porque não aprendeu. A gente fala assim, pô, sou eu. Porque o capitalismo faz a gente se entender como um ser individual, não coletivo. E aí a gente fala assim, poxa, na verdade a culpa disso é minha. Sou eu que não estou estudando direito. Sou eu que não estou aprendendo. Sou eu que não consigo aprender matemática. Aí vem toda a história. Matemática é difícil, os professores de matemática geralmente... Aí a gente vai trazendo todas as histórias. E a gente pode ter sido excelente aluno de matemática, não ter tido problema nenhum, mas o inconsciente coletivo fala o que pra gente? Matemática é terrível. Ciências é uma disciplina de nome difícil. E a gente vai reproduzindo isso, porque isso nos dá poder. E isso se caracteriza na sala de aula de ciências por 3 conceitos básicos que eu quero trazer para vocês, para a gente refletir sobre esses conceitos, tudo isso que a gente está falando. E tem uma coisa que eu ia falar na hora que o Henrique entrou, Rara, que é isso que a sua mãe falou, me marcou profundamente, que é a questão da celebração e do conforto. Como é que é o nome da sua mãe? Diga, Patrícia, que muito obrigado por ela ter falado isso, que fiquei muito emocionada com a fala dela, assim, foi muito importante. E tem uma coisa que eu aprendi fazendo yoga, que era assim, eu faço yoga há muitos anos, né? E uma das minhas professoras, a penúltima professora, ela falou assim para mim, na aula, né? Ela estava falando da postura, né? Que todo mundo acha assim, a yoga hoje cada dia mais, né? Você torcer, ficar de cabeça para baixo. Eu faço yoga há mais de 20 anos e eu não faço a invertida sozinha, né? Não é isso, não é uma competição, mas hoje a gente tem isso, né? Aqueles corpos maravilhosos que se dobram inteiro, e não é esse o meu objetivo na yoga. E a minha antiga professora, ela falou assim, a asana, né? A postura, ela é forte e confortável. Então você é firme e confortável. Então você fica firme e confortável. Se você não estiver confortável, você não está fazendo certo. E eu falei, legal, né? É legal isso, porque às vezes a gente fica querendo, olhando para o amiguinho do lado, né? Mesmo no online, a gente olha ali para coisa e vai assim, poxa, tá fazendo, né, a postura do pombo. Eu não faço aquela postura mas é a minha história corporal. Aí ela falou uma coisa que eu anotei e colei no meu computador. Se o lugar não está confortável, não fique lá. E isso é um lugar não só físico. Muitas vezes a gente está numa relação que não é confortável, a gente fica. A gente está num lugar, numa fala, né, que não é confortável, a gente se mantém ali. Numa reunião que não é confortável, a gente fica. E a gente fica. Porque nos ensinaram a essa facilidade, né? A melhor não mexer com isso, porque alguém tem poder e alguém pode punir, e com isso a gente não assume a nossa responsabilidade por essa possibilidade de transformação, porque se a gente continuar reproduzindo que a escola é um lugar de medo, ela vai continuar sendo. E você imagina, esse colega, esse professor é substituto, se ele tiver medo de fazer isso quando perder o contrato, ele não vai fazer.
E tem, né? A gente sempre acha que tem né? Agora eu vou usar um termo tecnológico, um drone, nos olhando aqui. Né? A gente sempre acha que tem, porque inculcaram na nossa mente que sempre vai ter alguém que vai poder te punir. As religiões falam desse Deus que pune. A gente, né, na sociedade pós-ditadura, nós somos uma democracia em construção muito recente, a gente vai ter medo da polícia, né, do Estado. Eu lembro que quando eu tinha por volta de 15 anos, eu comecei a militar no PT, e a minha mãe virou para mim desesperada, porque eu comecei a ler umas coisas, né, que ela considerava estranhas. Imagina, minha mãe nasceu na década de 40, viveu a Segunda Guerra, viveu toda a ditadura, de classe popular, não tinha consciência. Ela falou assim, um dia ela virou e falou assim: fala a verdade para mim, minha filha, você é comunista. Falei, não. Mas até hoje ela acha muito estranho, né? Eu nem contava para ela quando eu ia para passeata, eu nem falava, porque ela ficava apavorada. Você vai apanhar da polícia. Muitas vezes eu tive que correr da polícia. Mas assim, a gente fica com esse medo, mesmo que a gente nunca tenha passado. A história dos macaquinhos, a gente pode nunca ter levado o jato d'água, mas a gente vai agir como se tivesse levado. E aí, dessas coisas todas, né, que a gente acaba esquecendo que a gente precisa estar confortável, a gente esquece, né, porque falam pra gente assim: para você aprender, para você ser alguém na vida, você tem que sofrer, sair da zona de conforto, o sacrifício, né? A gente esquece da origem da palavra sacro ofício, né? Ofício sagrado. E às vezes a gente fica reproduzindo o mal o trabalho é ruim, Gente, se o trabalho está ruim, sai dali. Como é que eu vou fazer? Não, você vai encontrar um lugar que seja confortável para você. E aí tudo isso na educação e ciências vai dar origem a 3 conceitos, que é a fragmentação, a hierarquização e o antropocentrismo. Compreendem esses conceitos?